Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo a bordo Paulo Aires, que é o gerente de projetos da Impact Hub Brasília. Paulo, seja muito bem-vindo ao ABCD ESG. A ideia aqui é a gente tratar de sustentabilidade como uma estratégia que pode ser utilizada tanto pelas grandes empresas como pelo pequeno empreendedor. Eu queria primeiro abordar e te ouvir a respeito da chegada da Impact Hub aqui no Brasil. Como é que foi esse caminho? Como é que você acabou se envolvendo também com esse projeto? Seja bem-vindo. Legal, obrigado, Marcelo. Primeiro eu queria agradecer a toda a equipe aqui da ABCD ESG. Nós do Impact Hub Brasília ficamos muito contentes com o convite para falar sobre um tema que faz todo sentido para a gente, né? O Impact Hub é uma organização global que atualmente está presente em mais de 60 países e 120 cidades pelo mundo. Tudo teve início em Londres, com um grupo de pessoas querendo fazer a diferença nessa área de responsabilidade socioambiental. E foi quando surgiu também o termo impacto. Além do ESG, fazer impacto é fazer um negócio já com a mentalidade de resolver algum problema socioambiental. Então, a gente até fala que a gente tenta fazer mais do que o próprio ESG. A gente tenta já atacar o problema da forma, em sua forma plena, né, na raiz. E aí ele surgiu em Londres em 2007, ele veio para São Paulo, o segundo Impact Hub no mundo foi em São Paulo. E em 2017, nossa fundadora, Daisy Nicoleto, trouxe a ideia aqui para Brasília. E a gente tem um processo de governança diferente, até assim, né? A gente não funciona como filial. É um processo respeitando as territorialidades de cada local. E a Daisy trouxe o Impact Hub aqui para Brasília. E foi aí que começou a história do Impact Hub, de fato, né, Brasília? Atuando inicialmente em projetos focados em economia comportamental para jovens de periferia, e comunidades, e se expandindo para diversos programas e projetos. Eu sou engenheiro ambiental, formado aqui na Universidade de Brasília. Trabalhei em algum tempo com consultoria ambiental, principalmente na área de resíduos sólidos. E quando eu tive a oportunidade de entrar no Impact Hub, eu achei que era um fit com o que eu acredito e com o que eu desejo para o futuro do mundo como um todo, né? E entrei tem um ano e estou atuando agora como na área de projetos, fazendo projetos desde economia comportamental, que a gente ainda trabalha um pouco com isso, projetos de inovação do setor público, apoio a organizações de impacto, ou seja, diretamente ligadas à agenda ESG, e também desenvolvendo alguns produtos que a gente pode conversar depois sobre também. Perfeito. Agora, Paulo, você mencionou logo no início que uma questão conceitual e fundamental dentro desse projeto, que é atuar desde o início do negócio e não de forma compensatória, como a gente se via acontecer no passado, né? As políticas de ESG eram muito mais combativas para tentar resolver ou minimizar um problema que já havia sido causado, e agora a estratégia ESG, especialmente, ou ESG, né? Porque a sigla é em inglês, ela vira de ponta cabeça essa pirâmide e faz com que os conceitos, a filosofia de conservação, preservação, cuidado social e também até de governança e transparência ocorram desde o início do processo. É esse que faz a diferença e que está no DNA do modelo da Impact Hub? Exato, a gente trabalha exatamente com negócios de impacto. A ideia é que esses negócios sejam todos, desde o seu início, voltados a resolver problemas socioambientais ou problemas da sociedade como um todo. A gente tem vários cases aqui em Brasília de super empresas, startups, que já são startups de impacto. E a gente é orgulhoso de estar nessa vanguarda também, né? Desse pensamento já também de ser um negócio sustentável desde o início, né? Não ser um negócio mitigador, né? Pra gente, o negócio de impacto é realmente o caminho, o futuro para conseguirmos ter um mundo mais sustentável e que a roda gire de fato... de forma sustentável. De forma sustentável, né? Bom, enfim, é muito melhor do que remediar, é prevenir, né? Claro. Você tem um exemplo disso, de coisas que aconteceram aqui em Brasília, por exemplo? Assim, só para já contextualizar um pouco também, a gente fala que a gente está no setor 2,5, que é um setor que foca no fim lucrativo,
mas com essa pegada de já começar a trabalhar com sustentabilidade ou com responsabilidade social desde o início como o problema principal da empresa, né? E aqui a gente tem várias, a gente tem algumas parceiras, a Veriza, que faz microcrédito para pequenas empresas, a Atmos, uma startup de energia, de aproveitamento energético em, enfim, estabelecimentos, residências. Se eu começar a citar aqui, a gente vai passar a tarde inteira conversando sobre isso. Mas tem empresas focadas também em resíduos sólidos, que é uma área que me interessa bastante também. A 4 Hábitos aqui de Brasília, a PIP, que é uma empresa também de recursos hídricos, que também trabalha com reaproveitamento de água. Enfim, aí a gente tem várias empresas que estão surgindo já com essa mentalidade de impacto. Perfeito. E como é que o Impact Hub desembarcou aqui em Brasília com essa filosofia? Vocês foram visitar outras unidades do Impact Hub? Como é que vocês desenvolveram essa metodologia aqui em Brasília? Como é que foi isso? Bom, a Daisy, nossa fundadora, ela, enfim, conheceu o Impact Hub lá em São Paulo e conheceu o modelo de negócio, conheceu como é que funciona, né? E teve um fit cultural dela também com a mentalidade do Impact Hub. E ela trouxe aqui para Brasília. Inicialmente, ela fez um fórum de economia aqui, de finanças e dinheiro. E aí ela começou a montar um ecossistema, porque a gente acredita aqui no Impact Hub que a gente vai conseguir mudar essa mentalidade empresarial formando comunidades. E a nossa base toda surge daí, né? Da gente começar a conversar, começar a montar um ecossistema para conseguir fazer impacto de fato, né? A palavra impacto, ela muitas vezes está ligada ao impacto negativo, né? E o nosso impacto, no caso, é tentar realmente gerar o impacto por se dizer, né? A gente nem fala positivo, assim, no nosso dia a dia, porque impacto pra gente já foi internalizado como uma coisa positiva já, benéfica. Sabe? Exato. Perfeito. Nesse sentido, o Impact Hub, ele se molda para criar oportunidades de negócio que podem se encaixar em diferentes segmentos, né? E quando você fala comunidade, você não está necessariamente dizendo uma comunidade física, né, local. Essa comunidade pode ser virtual a partir de uma cadeia de valor, por exemplo. Perfeito. No Impact Hub, no mundo inteiro, a gente tem mais de 25 mil empreendedores conectados. Nessas 120 cidades aí, tem empreendedor pra caramba para conseguir fazer essa comunidade girar, e aí a gente vai se ajudando, e tem capacitações, a gente, né, tem todo um projeto por trás para conseguir fazer com que esses empreendedores cresçam e o ecossistema vá se fortalecendo, né, assim. E esses ecossistemas, essas comunidades interagem? A comunidade aqui de Brasília pode interagir com uma de São Paulo, com uma do Rio de Janeiro e de outros lugares, ou talvez até internacionais? Totalmente. A gente aqui no Impact Hub Brasília já fez projetos com Curitiba, Manaus, São Paulo. A gente tenta realmente também trazer essa diversidade para todos os projetos que a gente executa. E, além disso, a comunidade global ela é bem forte também. A gente vai ter um encontro agora global no final do ano. Esse encontro, no caso, vai ser virtual, mas a gente também tem encontros presenciais também, e aí, principalmente com os fundadores, cada vez em um lugar no mundo, para discutir realmente a pauta e tentar fomentando essa comunidade cada vez mais. Aqui no Impact Hub Brasília, mais especificamente, a gente tem uma comunidade também presencial, a gente tem um prédio aqui, a gente tem uma ala num prédio aqui na Asa Norte, onde a gente fica situado, mas a gente também trabalha com a comunidade virtual, claro, né? A gente tem alguns empreendedores que são conectados a gente só de forma virtual, alguns que nem são aqui de Brasília, para tentar fazer as coisas acontecerem e os projetos rodarem de fato, né? Essas comunidades, elas se beneficiam bastante da tecnologia. A tecnologia é um fator fundamental para ajudar nessa economia circular? Totalmente. Ficou muito fácil, né? E com a pandemia a gente viu a necessidade também. Nossos programas que eram rodados de forma presencial, a gente teve que adaptar todos eles, né? Então a gente percebeu que a abrangência que a gente consegue ter do nosso impacto aqui em Brasília é muito maior do que ele vinha sendo antes até da pandemia, né? Conseguir rodar programas via plataformas e difundir o conhecimento de forma virtual se tornou uma coisa muito mais fácil, né? E muito eficiente, né, Tom? Os jovens que trabalharam com a gente num programa específico que eu tenho em mente aqui agora, eles responderam muito bem a isso, até por conta do deslocamento mesmo, né? A gente sabe que o tempo é um valor que a gente tem, né? E
quando a gente fala de deslocamento, ainda mais aqui em Brasília, que algumas coisas são distantes umas das outras, esses jovens se beneficiaram muito disso e tiveram uma aceitabilidade muito boa. Enfim, a gente teve um NPS ótimo nesse projeto, inclusive. Ô Paulo, e como foi a pandemia, o impacto da pandemia para o Impact Hub, né? E que lições a gente conseguiu aprender com isso? Durante a pandemia foi quando a gente, de fato, conseguiu ter nosso espaço físico aqui em Brasília. Então, a pandemia começou e o espaço estava sendo reformado. Então, foi bem na nossa transição. A gente era uma comunidade simplesmente virtual, se encontrava em alguns locais específicos. Mas a pandemia pegou o Impact Hub numa transição, né? E foi super positivo no sentido de que o Impact Hub conseguiu crescer, de fato, durante a pandemia. Como eu disse, a gente conseguiu adaptar todos os nossos programas também de forma online. E, ao mesmo tempo, agora que a pandemia tem dado uma melhorada, a gente percebeu que o nosso espaço físico ele tem se tornado um local de encontro dessa nossa comunidade de impacto aqui no Distrito Federal. Tanto com os institutos, que são nossos parceiros, tanto com as empresas que também estão querendo entrar nesse ramo, e também das empresas que estão nascendo, que também é uma linha de trabalho que a gente tenta fazer, né? Trazer os negócios também para a gente. Quando você fala da criação de um ecossistema ou de uma comunidade, como é que o Impact Hub atua? Ele escolhe um determinado setor da atividade econômica, ele provém crédito, financiamento ou interliga essa comunidade com fontes de financiamento? Como é que funciona? A gente costuma dizer que o Impact Hub é uma organização dinamizadora, né? A gente tem a nossa área de projetos e programas, que é a parte de fomento principalmente, ou validação, ou aceleração de organizações que estão querendo atuar nesse setor 2,5, mas a gente também tenta fazer a ligação do ecossistema como um todo, apresentando as pessoas umas às outras, e enfim, até com investidores também. Tem muitas pautas surgindo também de fundos de investimento específicos para essa área de impacto também, e a gente vai trabalhando dessa forma para conseguir expandir, né? Além de interconectar, né, essa comunidade com as fontes, é possível pensar também que vocês atuam no treinamento e na capacitação dessas comunidades para atuar num determinado setor? Com certeza. Um dos nossos braços seria um braço de capacitação educacional, assim mesmo, tanto de empreendedorismo quanto de impacto, né? A gente tenta sempre mesclar esses dois termos e capacitar as pessoas mesmo, porque a gente acredita que a educação vai ser o braço que vai conseguir levar a gente a crescer mais e a nossa ideia, que é o impacto, seja difundida, né, no geral. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo rápido aqui no ABCD ESG e a gente volta já já conversando com o Paulo Aires, da Impact Hub Brasília. Até já, fique com a gente. Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje, conversando com o Paulo Aires, que é gerente de projetos da Impact Hub em Brasília, no Distrito Federal. Paulo, a Impact Hub aqui em Brasília tem desenvolvido já alguns projetos e alguns muito bem sucedidos em algumas cadeias específicas. Gostaria que você contasse um pouco para a gente desses projetos bem-sucedidos e também de um novo programa que vocês estão criando que está mais focado no pequeno empreendedor. Primeiro, vamos começar com os sucessos. O que você pode contar para a gente? Olha, aqui hoje para vocês eu acho que faz sentido a gente trazer dois projetos que a gente fez aqui na região do Distrito Federal e alguma parte do Goiás também. A primeira é o Descentraliza, que é um projeto que a gente fez de validação e de negócios de impacto. Selecionamos 15 jovens de periferia que tinham uma ideia de negócio e tracionamos ele até a etapa que eles puderam, né, de fato, conseguir fazer com que o seu negócio fosse para frente. E todos esses negócios eram de impacto. A gente tem negócios que trabalham com a reutilização de materiais em obras, enfim, a gente tem diversos negócios
que estão trabalhando com isso aqui em Brasília, e nesse projeto a gente conseguiu acelerar 15 deles. E o nosso outro projeto, que é um projeto case de sucesso para a gente, que é o Acelera Cerrado, é um projeto de aceleração, de fato, a ONGs que trabalham na conservação do Cerrado. Foram 20 ONGs trabalhadas, todas elas aqui do Cerrado, e esse projeto teve um sucesso incrível e a gente está tentando replicar ele agora para outras regiões também. A gente acabou de executar o Aprimora Mata Atlântica, que era um projeto com ONGs da Mata Atlântica também. Então a gente percebe que esses projetos têm dado resultado e a gente está conseguindo expandir eles até para outros ecossistemas, né? Biomas. Esse programa com foco no Cerrado, exatamente como ele funcionou, que tipo de empresa ou que tipo de comunidade aí foi criada pela Impact Hub? Nesse projeto específico a gente trabalhou com ONGs e muito na área de capacitação dessas ONGs. A gente trabalha com algumas metodologias de teoria da mudança, de empreendedorismo até para essas ONGs também. A gente foca também muita parte no ferramental, porque a gente percebe que muitas pessoas já estão trabalhando com impacto, já estão trabalhando com sustentabilidade, mas elas não conseguem unir o ideal delas ao empreendedorismo de fato, né? Que é trabalhar com ferramental, com financeiro e as organizações ficarem de fato saudáveis e sustentáveis, né? Então o foco desse projeto ele foi muito na parte da capacitação dessas ONGs. No Descentraliza, a gente também utilizou essas metodologias, claro, mas aí com um foco já mais incipiente também, algumas coisas de ideação e originação de ideias mesmo, né? Os dois programas tinham focos diferentes, mas no fundo todos eles por trás a gente está tentando fomentar de fato o impacto e a sustentabilidade como um todo, né? E no Impact Hub a gente também não trabalha só com a sustentabilidade, né? Eu tenho falado aqui porque talvez seja a área que mais me toca, mas a gente também trabalha com algumas coisas de social e governança também, principalmente nas questões de diversidade. A gente tem alguns e-books com guias práticos, a gente também tem produtos específicos também de consultoria na parte um pouco que seria mais de governança também. E aí tem o nosso novo produto que a gente está desenvolvendo e está muito feliz de estar trabalhando nele, que é a Trilha Mais Sustentável. Durante nossas pesquisas, a gente percebeu que esse termo ESG, né, ele teve um boom muito forte agora, mas ele tem sido trabalhado muito nas grandes empresas, né? As grandes empresas já têm áreas específicas para trabalhar isso, institutos que estão trabalhando sustentabilidade, responsabilidade social, e a gente sentiu esse gap nas médias e pequenas empresas. E daí surgiu a ideia da Trilha Mais Sustentável, que é para a gente conseguir ajudar essas empresas a fazerem começarem, né? Começarem a ter esse pensamento ESG, esse pensamento sustentável. E a gente tem gostado dos resultados que a gente tem visto até agora, sabe? Paulo, eu queria voltar no começo lá do Cerrado, tá? Claro. Como é que funcionou essa capacitação? Vocês prestaram consultoria para produtores rurais, para pequenos agricultores familiares, para cooperativas ou para uma empresa média, maior? Como foi? O nosso ciclo de capacitação, eles tinham várias etapas, né? Eles eram diretos para as ONGs mesmo, então eram pessoas já ligadas com o CNPJ sem fins lucrativos que estavam atuando na conservação do Cerrado. Então esse era o nosso público-alvo específico. E dentro desse público-alvo, a gente trabalhou com trilhas formativas, então a gente tinha oficinas, workshops, palestras e todas elas direcionadas principalmente a essa parte de capacitação do empreendedorismo. E também tem uma outra vertente que a gente trabalha também, que é a parte de mentorias, que é uma metodologia que a gente utiliza, enfim, né, que é bastante utilizado, que a gente vê bastante resultado. Porque são pessoas já especialistas que já estão no mercado ou já estão trabalhando, especificamente no caso das ONGs, já estavam trabalhando com conservação e conseguem ajudar essas empresas no papo, né? No one-on-one mesmo, assim, que a gente fala, para conseguir fazer com que esses negócios deem certo, né? Com que essas ONGs não morram e com que, de fato, eles consigam atuar na conservação do Cerrado, que era o nosso objetivo final, né? Conseguir fortalecer essas organizações para que elas vivessem e conseguissem continuar conservando o Cerrado brasileiro.
Bom, você mencionou o papel das ONGs. A Impact Hub não é uma ONG, né? Não, nós somos uma empresa com fins lucrativos que trabalhamos com impacto. Por isso que a gente fala do setor 2,5 ali da economia. A gente executa programas e projetos, mas com fins lucrativos também. E nesse novo projeto, no Trilha, como é que funciona? Vocês selecionam as empresas procuram vocês escolhem também determinados setores e começam a fazer uma prospecção desse setor? Como é que funciona? Claro que a gente tem nossas estratégias comerciais de buscar setores que a gente acredita que sejam relevantes e que também estejam já com alguma coisa ligada a essa pauta, né, que tenham esse interesse já prévio. Mas no nosso site, a gente tem uma aba do nosso site que é específica para isso e a gente fornece relatórios gratuitos para essas empresas. Nós temos um formulário de inscrição padrão, como se fosse por dizer, e a gente consegue tirar de lá, numa metodologia que a gente criou, a porcentagem que a empresa se encontra em cada uma das letras do ESG, né? Então, dependendo das respostas da empresa, ela pode estar mais ou menos avançada nessa questão. E aí a gente já chega com uma consultoria específica nos pontos que estão menos alinhados com a agenda. E aí tem dado bastante resultado, porque a gente tem conseguido diversas respostas de forma orgânica mesmo no nosso site, claro, com estratégias de comunicação. Qual é o site? Impact Hub, brasilia.impacthub.net. Ok. Bom, e como é que funcionam as métricas? Como é que vocês medem os resultados de cada um dos projetos? Tem uma metodologia específica, vocês que desenvolveram? Como é que funciona? Não é uma metodologia que a gente desenvolveu, mas é uma metodologia muito utilizada em negócios de impacto no geral. Quando a gente vai iniciar um projeto, a gente utiliza da teoria da mudança, que é uma das metodologias que a gente usa, para avaliar o que a gente quer com um projeto de fato. Então, antes de cada projeto, antes de cada negócio que a gente vai acelerar, a gente realiza essa metodologia de teoria da mudança para conseguir entender onde a gente quer chegar, né? E essas são as métricas. Então, cada projeto tem uma métrica diferente. Claro que a gente utiliza métricas também como NPS, como, né, enfim, avaliações mais pontuais que o mercado usa, né? Mas a gente tenta também entender a diversidade. Enfim, uma métrica muito importante também é a pegada de carbono, que também é uma coisa que a gente tem dentro da trilha mais sustentável também como uma das áreas de atuação. Então é difícil até falar uma métrica específica que a gente usa, porque cada projeto tem a sua própria mesmo, sabe? Nesse sentido, como é que Brasília recebeu, o Distrito Federal recebeu esses projetos? Você no começo também mencionou respeito às territorialidades, né? Aqui em Brasília, que especificidades tem aqui no Distrito Federal que vocês identificaram e que foram medidas e foram respeitadas, vamos chamar assim? Brasília, a gente sabe que é a capital do país, né? E o setor público é muito presente aqui, né? Então, muito diferente de tudo que a gente vê nos Impact Hubs do Brasil, aqui a presença do setor público é muito forte. Então, o ecossistema ele tem que estar muito ligado às organizações públicas também, né? Por isso que a gente também tem feito alguns projetos de inovação aberta que vêm sendo utilizados pelos órgãos públicos, né? Como a gente está no centro do país, a gente acredita que a gente tem algum poder para tentar fazer com que o impacto seja difundido pelas vias políticas também, claro, né? As organizações públicas têm que estar dentro desse mundo também, porque é o mundo que está vindo daí, né? A gente não tem para onde fugir, né? Paulo, do ponto de vista de apoio de linhas do governo ou de atuação do poder público, vocês contam com alguma coisa no âmbito do Distrito Federal ou do governo federal? Claro que tem várias políticas públicas ou estratégias que vêm surgindo com base em negócios sustentáveis e negócios de impacto. O Impact Hub Brasília atualmente se utiliza, não se utiliza das fontes governamentais, públicas, para executar seus projetos, mas a gente acredita que sejam parcerias que vão ser importantes para o futuro, né? A gente sabe que tem linhas de crédito já nos maiores bancos
que já são específicas para negócios que estão mexendo com sustentabilidade, muitos voltados para energia elétrica, enfim, né, que tem essa pegada de financiamento. E a gente vê uma mudança de mentalidade no governo como um todo, né? O governo tem pensado mais nisso, não tem como deixar de pensar também, né? Eu acho que o mundo como um todo tem começado a trazer essa pauta de impacto, sustentabilidade mais à tona, né? Por falar em mundo, vocês têm um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso foi uma fonte de inspiração? Foi uma alavanca aí que vocês utilizaram? Claro, a ONU, o Impact Hub Global é uma das organizações reconhecidas pela ONU como desenvolvedores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a gente utiliza eles no nosso projeto, nos nossos projetos como um todo. Na trilha mais sustentável, além da sigla ESG, a gente também faz um mapeamento naquele relatório gratuito que eu havia falado de em quais objetivos do desenvolvimento sustentável a sua empresa está atuando. Então, emprego digno e crescimento, que é o ODS 8. A gente acredita que todas essas, tanto a Agenda 2030 quanto a Agenda ESG, que a gente chama, elas estão linkadas em algum momento e a gente tem que utilizar delas para conseguir fazer com que vá crescendo, né, o mercado como um todo. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do ABCD ESG. Vocês têm acompanhado aí esses eventos internacionais. A Impact Hub tem participado da COP, por exemplo, COP 26, vai participar da COP 27? A organização global, claro que está presente nesses eventos, né? Assim, o Impact Hub Brasília a gente ainda não chegou lá, mas enfim, nosso objetivo, claro, é estar nesses grandes eventos e conseguir fazer a diferença, né? Mas com esses resultados vocês vão chegar lá rapidamente. Tomara que sim. Perfeito, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG, Paulo. Obrigado, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante para a gente. Para nós aqui também. Muito obrigado também pela sua companhia, acompanhando o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Fique com a gente.